Você já teve a sensação de que o dia começou antes de você acordar? Como se o corpo ainda estivesse na cama, mas a cabeça já estivesse correndo pela casa, abrindo abas, respondendo mensagens imaginárias, tentando resolver problemas que nem chegaram ainda? Naquela manhã, eu acordei assim, antes do despertador, antes da luz, antes de mim mesma. Quando ela acordava antes do alarme, eu já sabia. Aquilo raramente era disciplina, era ansiedade usando roupa de responsabilidade. O tipo de ansiedade que faz você parecer produtivo por fora, mas por dentro te deixa em guerra antes mesmo do café. A casa ainda estava escura. Eu fui para a cozinha sem acender a luz, só para pegar água. Mas quando cheguei perto da chaleira, vi um papel dobrado em cima da mesa. Um bilhete pequeno, simples, escrito à mão. E a frase dizia: "Antes de tocar no mundo, volta para você." Na hora eu achei que fosse dela, porque parecia o tipo de frase que Mara escreveria em um dia de clareza. Só que ela olhou para mim com a mesma dúvida. E foi aí que a cozinha, que era só uma cozinha, começou a parecer uma cena de mistério. Eu fiquei com medo por alguns segundos. Depois fiquei irritada, porque eu tinha uma reunião às 9, um relatório atrasado, mensagens sem responder, e a última coisa que eu queria era transformar minha manhã em investigação emocional. Eu olhei para Ricardo e falei: "Não começa." Mas ele já tinha começado. Eu não queria assustar ela. Eu só disse, antes de descobrir quem escreveu, vamos fazer o que está escrito. E ela me olhou como se eu tivesse sugerido largar o emprego, vender a casa e virar monge em uma montanha. Eu respondi: "Agora não, Ricardo. Eu preciso começar o dia." E ele respondeu uma coisa simples, mas que me irritou justamente porque fazia sentido. Talvez seja exatamente por isso. Sabe quando alguém acerta no ponto, mas no horário errado? Dá vontade de discutir só para não admitir. Eu coloquei 2 copos de água na mesa e pedi 3 minutos. Não falei de ritual, não falei de meditação perfeita, não falei de esvaziar a mente. Só pedi 3 minutos para ela perceber o corpo antes de entregar o dia inteiro para a pressa. Eu sentei de má vontade. Fechei os olhos por um segundo e abri de novo. Falei: "Eu não consigo esvaziar a mente." E Ricardo respondeu: "A gente não vai esvaziar a mente. A gente vai parar de brigar com ela." Essa frase me pegou porque eu vivia tentando vencer minha própria cabeça. Eu pedi para ela sentir os pés no chão, depois a temperatura do copo na mão, depois o ar entrando e saindo. Se viesse pensamento, ela não precisava expulsar, só notar. Se viesse medo, não precisava obedecer, só reconhecer. Se viesse pressa, não precisava correr atrás dela, só chamar pelo nome. No começo eu achei ridículo. Depois achei difícil. Depois achei estranho. Porque percebi que minha manhã não começava com café, começava com cobrança. Antes de olhar para a janela, eu já estava me acusando. Antes de tocar no mundo, eu já tinha me abandonado por dentro. Foi nesse momento que a chaleira começou a apitar. Mara levantou para desligar. E quando moveu a chaleira, tinha outro bilhete embaixo. Esse dizia: "O primeiro mistério do dia é descobrir quem está dirigindo você." Eu congelei, porque parecia brincadeira, mas também parecia verdade. Ricardo me perguntou hoje quem estava dirigindo. Eu respondi sem preparar a frase, o medo de decepcionar todo mundo. E foi estranho, porque aquela resposta saiu mais honesta do que muitas conversas que eu tinha comigo mesma. A agenda não mudou, o mundo não ficou mais leve, o relatório continuou atrasado, a reunião continuou marcada, mas alguma coisa mudou de lugar dentro dela. Antes, Mara estava dentro da tempestade. Depois, ela conseguiu perceber a tempestade. E existe uma diferença enorme entre estar perdida no pensamento e perceber que está pensando. Perceber cria espaço, e espaço cria escolha. A rotina da manhã nasceu ali sem beleza de internet, sem cenário perfeito, sem música bonita, nasceu torta com sono, medo, água gelada e uma chaleira pitando. A partir daquele dia, a manhã ganhou 3 perguntas.
que eu estou sentindo, o que estou tentando controlar, qual é o próximo passo pequeno. Não era para resolver a vida inteira, era para impedir que a pressa pegasse o volante antes dela. E foi assim que eu entendi a primeira frase do dia. Presença não resolve tudo, mas impede que você se abandone logo cedo. Só que amanhã era a parte fácil, porque respirar na cozinha, sem ninguém cobrando, até parece possível. O verdadeiro teste vem quando o mundo entra. E naquele dia, o mundo entrou pela porta do trabalho, com pressa, sem errada, internet instável, cliente grande, reunião importante e uma apresentação que simplesmente desapareceu. Eu lembro do elevador subindo e do meu coração subindo junto. A reunião era às 10. Cliente grande, 3 semanas de trabalho. Eu tinha revisado tudo na noite anterior. Pelo menos era o que eu achava. Quando abri o notebook, a pasta estava vazia. Não vazia de não achei. Vazia mesmo. Eu vi o rosto dela mudar. Primeiro veio o silêncio, depois os dedos travando no teclado, depois a tentativa de resolver tudo ao mesmo tempo. E-mail, pasta, nuvem, WhatsApp, backup histórico, lixeira, navegador, pendrive. Quanto mais ela abria coisa, menos enxergava. É isso que a ansiedade faz. Ela imita a produtividade. Você parece ocupada, rápida, eficiente, mas por dentro está só tentando fugir do pânico com várias abas abertas. Eu não estava procurando o arquivo. Eu estava tentando provar, desesperadamente, que eu não era incompetente. Foi aí que eu fechei o notebook. E eu sabia que ela ia quase explodir comigo. Mas, naquele momento, deixar ela continuar clicando era como jogar gasolina no incêndio. Eu falei, exatamente por isso a gente precisa parar 10 segundos. Eu falei, a gente não tem 10 segundos. E ele respondeu, quando você acha que não tem 10 segundos, é porque sua mente já perdeu muito mais que isso. Eu odiei a frase, mas ela me puxou de volta. Peguei um papel e escrevi 3 palavras: percepção, decisão e ação. Mara me olhou como se eu tivesse virado professor no pior momento possível. Eu disse, não é aula, é para impedir a gente de virar incêndio. Ele perguntou, qual é o fato? Eu disse, a apresentação não está abrindo. Ele perguntou, qual é o medo? Eu disse, parecer incompetente. Aí ele perguntou, qual história sua mente está criando? E eu despejei tudo, que eu perderia o cliente, que prejudicaria a equipe, que provaria que não dou conta. Eu olhei para ela e falei, percebe? O arquivo sumiu, mas sua mente já te demitiu, fechou a empresa e escreveu sua biografia trágica. Ela quase riu. E esse quase riso foi importante, porque quebrou o transe. Aí veio a pergunta que salvou a reunião. O que está sob nosso controle nos próximos 5 minutos? Não era sobre o dia inteiro, não era sobre minha carreira. Era sobre 5 minutos. Pedir 2 minutos para ajustar a conexão, abrir o backup pelo celular, começar com um mapa verbal do projeto. E tinha algo que ela tinha esquecido. Ela sabia o projeto sem slide. O slide era apoio, não era a presença dela, não era a inteligência dela, não era a clareza dela. Às vezes a gente coloca a nossa segurança em uma ferramenta e esquece que a ferramenta só deveria servir a nossa voz. Eu entrei na sala sem a apresentação aberta. E pela primeira vez não comecei pedindo desculpa como se eu estivesse diminuída. Respirei e disse, antes dos slides, eu quero mostrar a lógica da solução. A sala ficou quieta e eu comecei. Sem animação, sem transição bonita, sem gráfico perfeito, mas com clareza. Ela explicou o problema, mostrou o risco, apresentou o plano. Enquanto falava, eu consegui abrir o backup no celular e conectar depois. Mas o mais curioso veio do cliente. Ele olhou para nós e disse, curioso! A explicação antes dos slides deixou tudo mais claro. Naquele momento, eu entendi uma coisa. Foco não é controlar tudo. Foco é escolher onde a sua energia vai ficar quando tudo tenta roubar sua atenção. No meio da reunião apareceu mais um bilhete. Estava dentro do meu caderno e eu juro até hoje que não coloquei. A frase dizia, distração nem sempre é falta de disciplina.
Às vezes é medo procurando saída. Eu sabia que aquilo era para mim, porque naquele dia eu entendi que trabalhar focado não era virar máquina, era virar alguém que sabe voltar. Voltar da notificação, voltar da ansiedade, voltar da comparação, voltar da vontade de abrir 10 abas para fugir de uma decisão. Depois daquela reunião, a gente criou o bloco de foco. 1 hora sem interrupção, celular fora da mesa. Uma tarefa principal, uma pausa curta depois. E uma pergunta antes de começar: qual resultado precisa existir no final deste bloco? Parece simples, mas mudou tudo, porque o cérebro não precisa de uma vida perfeita para focar. Precisa de menos ruído, menos troca, menos urgência falsa, mais começo claro e um fim possível. Foi aí que nasceu a segunda frase do dia. Foco não é fazer mais coisas, é parar de abandonar a coisa certa. Mas ainda faltava a parte mais difícil. De manhã, a gente aprende a voltar para si. O trabalho aprende a voltar para a tarefa. Mas à noite, quando tudo silencia, a mente começa a cobrar a conta emocional o dia inteiro. A gente chegou em casa quase 8 da noite. A cidade ainda estava barulhenta, mas dentro de mim tinha um silêncio estranho. Eu estava feliz pela reunião ter dado certo, só que não era uma felicidade leve, era uma felicidade cansada. Como se eu tivesse escapado de alguma coisa. Ela largou a bolsa no sofá e disse: eu queria comemorar, mas só consigo sentir exaustão. E eu respondi: talvez o corpo esteja chegando agora onde a mente correu o dia todo. A gente fez comida simples: arroz, ovo, tomate, azeite. E eu fiquei olhando para o prato como se ele fosse pequeno demais para um dia tão grande. Eu falei: é estranho, a gente venceu o dia, mas eu ainda sinto que falta alguma coisa. Eu disse: talvez não falte coisa, talvez falte reconhecimento. Reconhecimento do que aconteceu e você não viu. Ela revirou os olhos, porque sempre fazia isso quando achava que eu ia falar algo profundo demais. E, para ser justa, às vezes ele falava mesmo, mas naquela noite ele só apontou para a mesa. E lá estava o terceiro objeto estranho do dia, um caderno pequeno, capa verde, sem nome. Dessa vez eu não senti medo, senti curiosidade. Ela abriu o caderno. Na primeira página estava escrito: à noite não revise apenas o que faltou, recolha também o que sustentou você. Essa frase atravessou a casa porque era exatamente isso que Mara fazia no fim de quase todos os dias. Eu fazia auditoria de falha. O que eu não terminei? Quem eu não respondi? Onde eu errei? O que ainda falta? Era como se a noite fosse um tribunal e eu fosse sempre culpada. Aí Ricardo disse: vamos fazer diferente. Não gratidão de frase bonita, gratidão de vida real. Eu propus 3 perguntas. O que hoje me sustentou? Quem hoje tornou o dia menos pesado? Que pequena coisa eu quase não percebi, mas agora merece ser vista. Não era para romantizar o cansaço, era para não deixar o cansaço apagar tudo. Eu escrevi devagar. Primeiro, a água gelada de manhã. Parece pequeno, mas quando lembrei, percebi que meu corpo estava pedindo cuidado antes de qualquer meta. Depois escrevi Ricardo fechando meu notebook antes de eu explodir. Eu não queria admitir, mas aquilo me salvou. No meu lado eu escrevi Mara explicando o projeto sem slide. Porque coragem nem sempre grita. Às vezes a coragem fala com a voz tremendo e continua. E naquele dia ela continuou. A terceira coisa que escrevi foi o bilhete da chaleira. O bilhete que ninguém escreveu. E foi aí que veio o mistério final. Eu virei a última página do caderno e encontrei uma foto antiga presa ali. Eu e Ricardo, anos antes, sentados no chão da sala, cercados de caixas de mudança. Atrás da foto havia uma frase escrita com a letra dela, a letra da Mara, e ela tinha esquecido completamente. Eu perguntei o que estava escrito e ela demorou alguns segundos antes de responder. A frase dizia: quando a vida ficar rápida demais, lembrar manhã para presença, tarde para foco, noite para gratidão. Então o mistério não era alguém entrando na casa. Era uma versão antiga de mim tentando me encontrar no futuro.
Ela tinha escrito aquilo para ela mesma. E naquele momento ficou claro que às vezes a gente acha que precisa se tornar outra pessoa, quando talvez só precise escutar uma parte nossa que ficou soterrada pelo excesso. Eu chorei. Não de tristeza, de reconhecimento. Aquela Mara do passado não sabia tudo, mas sabia algo que eu tinha esquecido. Rotina não é prisão quando ela devolve você para a vida. Mindfulness de manhã não era um ritual bonito. Era uma forma de não entregar o volante para o medo. Foco no trabalho não era rigidez. Era escolher a coisa certa antes que o mundo escolhesse por nós. E gratidão à noite não era negar o cansaço. Era impedir que o cansaço apagasse o sentido. A gente ficou em silêncio por alguns minutos e dessa vez o silêncio não parecia vazio. Parecia casa. Mara escreveu no caderno: "Hoje eu agradeço por ter voltado." E eu escrevi: "Hoje eu agradeço por não termos deixado a pressa vencer o dia inteiro." Talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando: bonito, mas minha rotina não é assim. Talvez sua manhã seja corrida. Talvez seu trabalho seja cheio de interrupções. Talvez sua noite chegue com ansiedade, cobrança e silêncio pesado. Mas a questão não é criar uma rotina perfeita. A questão é criar 3 pontos de retorno. De manhã, voltar para o corpo. No trabalho, voltar para a tarefa. À noite, voltar para o sentido. Você não precisa transformar a sua vida inteira amanhã. Comece com 3 minutos. De manhã, antes do celular, pergunte: o que está dirigindo meu dia? No trabalho, antes de abrir 10 abas, pergunte: qual é a única coisa que precisa avançar agora? À noite, antes de dormir se acusando, pergunte: o que hoje me sustentou? Guarda essa frase: rotina não é repetir por repetir. Rotina é construir um caminho de volta. Porque o mundo vai tentar puxar sua atenção. As urgências vão bater na porta. As distrações vão parecer importantes. A culpa vai tentar narrar sua noite. Mas você pode voltar para a respiração, voltar para o foco, voltar para a gratidão, não como fuga, como presença, não como fórmula mágica, como prática cotidiana, não como perfeição, como cuidado. E talvez, um dia, você encontre um bilhete antigo dentro de você, um bilhete dizendo: antes de tocar no mundo, volta para você. Porque quando você volta para você, você volta diferente para o mundo. Agora, antes de sair deste vídeo, faz uma coisa simples. Pega um papel, abre o bloco de notas ou responde mentalmente: manhã, qual pensamento costuma roubar seu dia antes dele começar? Trabalho, qual distração parece urgente, mas tira você do que importa? Noite, qual pequena coisa de hoje merece ser reconhecida? Escreve 3 respostas curtas, sem enfeitar, sem tentar parecer evoluído, só verdadeiro, porque clareza não nasce do exagero, nasce da presença. E presença começa quando você para de fugir do que sente. Se esse vídeo te lembrou alguém que vive no automático, envia para essa pessoa. E comenta aqui, qual parte da rotina você mais precisa recuperar? Manhã, trabalho ou noite? Eu sou Ricardo. Eu sou Mara. E essa foi a história de um dia comum. Que só mudou porque alguém decidiu prestar atenção.